Olá, meus amigos, um dia de muita paz, que é resultado da paz do Cristo. Desejo a todos vocês que estão acompanhando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos em casa, um momento de reflexão. Nós estamos ainda na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 6, já iniciamos o item 6, e estamos um pouquinho mais na frente do item 6, tá bom? Hoje é exatamente 12 de abril de 2021, ainda em pandemia, então nós estamos em um grupo menor para gravarmos o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, aos nossos amigos espirituais que aqui estão. Divino amigo, é sempre um motivo de muita alegria e gratidão a oportunidade que nos é ofertada de podermos nos reunirmos em Teu nome para estudarmos a obra espírita, em particular o Livro dos Espíritos. Obra grandiosa que necessitamos, amado Mestre, da Tua proteção e da Sua inspiração, para que possamos verdadeiramente compreender as lições que os nossos irmãos do mais alto nos trouxeram, para que nós possamos não só ler, mas refletir, entender, compreender e viver. Te pedimos a permissão, Senhor, e a proteção, para iniciarmos mais uma vez o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então nós estamos nesse item, as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Foi o que nós estudamos a semana passada. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Que aí nós falamos exatamente para que nós pudéssemos fazer a anotação, para que essa pergunta não venha mais ser repetida. Mas o espírito pode progredir no mundo espiritual? A resposta é: as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas, jamais retrógradas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. E quando você fala em retrógradas, é uma conquista moral, você não mais perde. Se você ainda está caindo em determinados pontos, é porque a lição ainda não fixou. Não houve aprendizado, não há aprendizado. Eu posso obter a informação, né? É aquela coisa, me foi apresentada a matéria, mas na hora que eu fui para a prova eu bati um 0. Então, apresentar a matéria é ter a informação. Ter verdadeiramente a prática é que me torna um homem melhor. Então, eu tenho a informação, mas aí eu ainda não pratico, então eu não evoluí. Eu ainda não alcancei essa evolução. Uma evolução, uma moral, uma virtude conquistada, eu não mais venho a perder. Não mais. Por isso é que não há o quê? Retrógrada. Isso não existe, tá? Não retrocede. Aí você vai me perguntar, é a história da mentepsicose, mas nós já explicamos o que é a mentepsicose, que surgiu no Egito, que para eles, a lembrança que eles tinham de Capela, reencarnar no planeta Terra e naqueles corpos ainda, era como se eles estivessem reencarnando em corpos de animais. Então essa realmente era Daí surgia a metempsicose. Continua Kardec, ele está indo aqui ponto a ponto. As qualidades da alma são as do espírito,
que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso a de um espírito impuro. Então, nós sabemos que nesse processo de evolução, cada espírito está em um grau particular de evolução, porque a evolução, ela é livre, existe uma liberdade. Enquanto tem pessoas que conseguem, pela sua disciplina e pela sua obediência a Deus, dar um salto na sua evolução, há criaturas que permanecem nesse processo por muito tempo. Então, existem espíritos bem mais evoluídos e existe espírito extremamente inferior. Então, se eu olho uma pessoa, um ser humano perverso, óbvio que o espírito que habita, não é que o corpo seja perverso, o corpo ele é neutro. O corpo ele não dá qualidade ao espírito. Quem dá qualidade ao corpo é o espírito. Então, um espírito perverso será um homem perverso. Um espírito nobre será um homem nobre. Isso é um fato. Então, o corpo, ele não dá personalidade. Quem dá a personalidade, a veste, que é o corpo, é o espírito. Que é isso que Kardec está tentando facilitar aqui. A gente pode achar meio bobo isso aqui, mas naquela época as pessoas tinham dificuldade de entender o espírito. A sua individualidade. A sua continuidade no mundo espiritual. E essa sequência de processo de evolução, de encarnação a encarnação, que nós vamos chamar dessa continuidade, a palavra não seria essa, mas nesse processo em que uma encarnação vai auxiliando a outra. Solidário, essa é a palavra, essa solidariedade nas reencarnações, porque o que eu conquisto em uma, eu levo para a outra. Nós não estamos começando do zero. Mas a gente não lembra nada. A criatura de Deus não vai querer acreditar que a tua ideia está certa e a de Deus está errada. Seria desastroso a gente recordar da nossa última encarnação, lembrar de tudo, porque o nosso passado nos condena. Então, a maior bênção de Deus, o maior ato de amor de Deus é a gente reencarnar e não lembrar. Mas a gente não lembra, mas o que a gente aprendeu, a gente vai somando. A gente não está começando do zero. Senão, nós estaremos ainda batendo uma pedra na outra para tirar fogo. Com certeza, com certeza. Então, a gente traz verdadeiramente aqui tudo aquilo que a gente aprendeu. E aquelas situações dolorosas que nós, por rebeldia, insistimos em fazer, essa a gente esquece. A gente esquece, mas a gente não esquece as emoções. Tanto é quando a gente se depara com determinadas situações, em algumas pessoas, isso dói muito, em outros não. Por quê? Porque a emoção está fixada dentro da gente. O que eu estou querendo dizer, tia? Eu não entendi o que a senhora quis falar. Se você foi uma pessoa que já passou em encarnações anteriores, por exemplo, por agressão sexual, você não vai lembrar nessa encarnação. Mas quando você vê um vídeo, uma fala, um comentário, uma foto, aciona um mal-estar dentro de ti terrível. Por quê? Porque você já viveu essa experiência. Por isso essa emoção toda. Eu citei aqui, logo de forma muito drástica, uma agressão sexual, mas isso serve para tudo. Para tudo. Às vezes tem pessoas que olham para uma faca e sente assim 1000 coisas na cabeça. Já viveu isso. Isso está lá no arquivo dela, ela só não lembra. Existe uma emoção. A faca, esse objeto, acaba acionando dentro dela lembranças vividas no passado. Então, gente, eu vou deixar aqui você utilizar a sua imaginação. Mas não vamos aqui nos ater nisso. Mas o que a tia quer trazer é que nós não lembramos, mas as emoções estão gravadas, tá? E toda a inteligência que nós desenvolvemos, ela vem somando. Então, não há nada que seja retrógrado, tá bom? E ele diz: mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição.
Então, outro ponto que é interessante nós falarmos. A gente sempre acha que não existe uma sequência. Você primeiro tem que fazer o A, e depois fazer o B, e depois fazer o C. Gente, livre-arbítrio não é assim. Eu posso passar trocentos anos fazendo o A. Como eu posso passar 10 anos fazendo o A e pular para o C, porque eu não tenho necessidade de passar pelo B. Então, nesse processo de evolução, gente, quem traça o caminho somos nós. E quem diz a velocidade da evolução somos nós. Através do quê? Do nosso livre-arbítrio. Se eu tiver necessidade de passar por uma expiação de miséria, e já é uma expiação, é porque eu abusei. Não está na cronologia do processo de evolução eu ter que passar pela miséria. Entendeu, gente, isso? Porque às vezes a gente acha que tem que passar por tudo. Não. Eu tenho que passar por lições morais. E à medida que eu vou traçando a minha vida, eu vou programando as minhas futuras reencarnações, que podem ser muito dolorosas, como pode ser bem proveitosas e muito mais provações do que expiações. É isso que a gente tem que entender. Então, a perfeição, esse progresso depende dos esforços, que é o que os espíritos dizem. O que é que eles dizem? E nós fazemos o quê? Muito? Bem pouco. Quase nada. Outro ponto. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, que é o que nós estávamos explicando. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. E o homem perverso, a de um espírito impuro. Impuro, que ainda não se purificou. Tá bom. Tia, mas na nossa essência, nós já fomos criados perversos? Não, gente. A perversidade foi algo que eu fui desenvolvendo através da minha liberdade de escolha. Porque tem pessoas que sentem prazer em ser perversos. Tem pessoas que sentem prazer em humilhar. Tem pessoas que sentem prazer em bater. Imagina você sentir prazer em bater em alguém, em espancar alguém. Como nós temos pessoas que sentem prazer em sentar em frente a uma TV para ver dois homens se espancando. E ainda é capaz de montar uma pipoca, um salgadinho, reúne ali toda uma família para ver duas pessoas se espancarem. Então, isso não é da nossa natureza, em absoluto. Isso foi as nossas escolhas. E a pessoa sente prazer na violência. Então, cada vez mais, ela retarda o seu processo de evolução. Retarda. Ela não está regredindo, ela está retardando. O que ela poderia fazer em 10, ela vai fazer em 1000. Então, se eu ainda sinto prazer em agredir, em bater e em ver pessoas se machucando, isso mostra o quanto eu sou ainda primitivo e que estou de comum acordo com um planeta primitivo. Por isso o exílio. Então, não é só o avanço intelectual. Quando a gente faz em mudança de exílio, a gente está falando em condição moral. Qual é a tua condição moral? Ainda é de um homem primitivo? Desculpa, não dá para acompanhar esse planeta. Entendeu, gente? Outro item. A alma tinha sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois que se separa do corpo. Então, quando você, na condição de macho e fêmea, através do ato sexual, você cria o corpo orgânico, mas não o espírito que vem habitar naquele corpo. Porque ele já estava pronto, ele já, como ele diz aqui, já havia a individualidade antes de encarnar. Antes de encarnar. Tia,
Me diga uma coisa, como é que foi no princípio de tudo isso? Lembra sempre, nós somos já espíritos, E maiúsculo. E nós já começamos nesse planeta nessa condição. Vivendo como espírito. Não vai pensar que você viveu a experiência no mineral, vegetal, monera. E nós estamos ainda no reino animal, porque é só esse reino, não existe reino nominal, né, o reino animal. Nós, então, vivemos essa experiência aqui já como um espírito, a individualidade, não mais um princípio. Ok? Então, a alma tinha sua individualidade antes de encarnar e depois que ela desencarna, continua sua individualidade. Quer dizer que todos os terráqueos são exilados? Não. Nem todos os terráqueos são exilados. Só vieram 4 grandes grupos. E o grupo que vieram para o Egito, que lá já existia o grupo. Já existia terrícolas que estavam no Egito. Veio um grupo que foi para o Egito. Um grupo que foi para os nossos irmãos hebreus. Um que foi para a Índia, que foi os hindus. E o outro que foram para... São os arianos, que depois, porque eles na verdade foram para a Índia e aí eles migraram para a Europa, né, que é o hindu europeu. Então essas 4 grandes raças, mas já existia terrícolas aqui. As encarnações são solidárias. São solidárias, então nem todo mundo. Quando nós falamos isso, é porque as pessoas acham, quando a gente fala no processo de evolução do espírito, o princípio inteligente e o espírito já... esse princípio espiritual, né? Esse ser espiritual. Então, presta atenção. O princípio que habita no mineral, logo depois ele vai habitar no vegetal, no monere, no animal. Esse processo de evolução nós não fizemos aqui. Talvez aonde eu, Maria da Conceição, estagiei no mineral, talvez esse planeta já nem exista mais. A diferença é... Nós estamos falando de bilhões de anos. A diferença é migrar e exilado. Então a gente migrou. Migrou. Os planetas são solidários. Os planetas são solidários. Nós fomos migrando, mas exilado é outra. Exilado tu és um terrícola. O planeta está passando por uma nova fase, um novo ciclo, e você não está se adaptando para permanecer nesse planeta. Então, você vai ser convidado a ser retirado do planeta para ir para um planeta que está de comum acordo com a sua evolução. Tá bom? A alma tinha sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois que separa do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Então, quando a gente volta para o mundo dos espíritos, a gente vai encontrar aqueles que conhecemos na última encarnação. Tá? Na última encarnação. Eu poderei encontrar espíritos de outras encarnações? Poderei, mas naquele momento eu não terei lembrança. Eu não terei a lembrança. Haverá a simpatia, mas não a lembrança. Titia, isso é uma regra? Nem todo mundo vai lembrar? Não, isso não é uma regra. Eu estou falando para nós, terrícolas doidinhos. Mas os espíritos que já estão num grau de evolução, eles obviamente, chegando no mundo espiritual, eles têm toda a consciência das suas existências anteriores, né? De algumas, pelo menos. E todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Agora, aqui ele está falando das existências anteriores. Então, a pessoa... E é interessante que quando a gente desencarna, tudo que nós vivemos nessa encarnação, desde aquele momento que tu queria ter apagado da memória, ele vem à tona. Passa um filme na tua frente. E a gente é obrigado a ver esse filme. Por isso é aquilo que eu digo. Faz bonito. Faz bonito porque vai ser doloroso ver algumas cenas, né? Vergonhoso. Continua.
O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. 2 pontos. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos espíritos bons, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Eu recebo a influência, isso não quer dizer que eu vá ceder. Então, qual é a lição que eu tenho que aprender nessa encarnação? Não é fácil estar encarnado? Não. Não é fácil receber as influências. Gente, influência da matéria, vamos lá, trocar. Mulher com TPM. A TPM é da matéria? É fácil? Não é. Aí entra o processo da evolução. Eu sou fêmea, estou no corpo feminino, estou no período da tensão pré-menstrual, estou sentindo irritação, vontade de chorar, vontade de matar. Eu consigo registrar tudo isso. Por exemplo, a minha mãe diz assim, eu nunca tive isso. E nós que convivemos com ela, respondemos, a senhora nunca percebeu. Então, igual manhinha, tem várias mulheres que não conseguem conhecer o próprio corpo e identificar o período que ela tem vontade de matar, que ela tem vontade de chorar, que ela tem vontade de ir lá ficar. E como ela não identifica isso, o que acontece? Ela deixa o corpo conduzir a alma. Então, o que nós temos que fazer? Identificar esse período, saber que é algo orgânico e resistir a tudo isso. Nada que um chazinho da amora não resolva para dar uma aliviada, um exercício físico, um exercício de respiração, a oração. Mas a gente, ou seja, eu estou dando o exemplo das mulheres, mas tem N situações. O organismo deu meio-dia, 12h30, 1h, trânsito, tu tá azul de fome. Tem pessoas que sentem um mau humor terrível. Então, é o organismo novamente influenciando, mas aprende a administrar o organismo. Necessidades alimentares, necessidades fisiológicas, necessidade da procriação, do sexo, porque o homem também, a mulher também tem seus ciclos. Então, como conduzir, como eu administrar tudo isso e não ser administrado por isso? Então, isso tudo é influência da matéria sobre o espírito, né? A gente vai ver em Alcione, no livro Renúncia, o mentor espiritual em Sírios falando para ela, você tem certeza? A condição física nos dá necessidade de reconhecimento. Tá para ti? Carência. Olha só a condição física. Desejo. Então a gente está aqui não é para soltar a porteira, não. Nós estamos aqui para administrar essa porteira. Superá-la, conduzir e não ser conduzido por ela, tá? Por isso é que ele diz: aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, põe toda a sua alegria nos apetites grosseiros, comer, beber, dormir e procriar. Se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Por exemplo, você vai ver uma cadela no cio e os cachorros todos no cio. É um fenômeno orgânico. Mas você vai ver alguma cadela dizer: ah, não, ainda não tenho um parceiro legal, eu não quero procriar, não. Você vai ver alguma cadela fazer uma reflexão dessa? Ela é um animal.
E quantos seres humanos entram no cio e saem por aí? Dando vazão aos seus apetites. Isso para tudo, gente. Sem raciocinar. Hoje o nosso maior índice de HIV está na juventude, jovem, de 15 a 30 anos. Isso quer dizer o quê? Porque se eu estou adquirindo HIV, quer dizer que eu não estou usando nenhum meio de proteção. Então é essa situação que nós estamos. Preponderância da natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos encarnados habitam diferentes globos. Então, ou seja, pluralidade dos mundos habitados. Eu posso reencarnar na Terra, eu posso reencarnar em qualquer um outro planeta que esteja de comum acordo com o meu grau de evolução. Mas não existe nenhum planeta aí solto no universo para enfeitar. Não existe isso, tá, gente? Os espíritos não encarnados, então, os encarnados habitam nos diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Então não pensa que o espírito desencarnado foi lá, não. Está aqui. Como diz o nosso Kardec, se acotovelando. Nos hospitais, nas escolas, dentro da sua casa, nas ruas, no teu ambiente profissional, nos forrobodó, agora nos teatros, em todos os cantos. A pergunta que não quer calar é: que tipo de espíritos? Depende do local. Depende do local. Quem vai para um forrobodó? Espírito que gosta de forrobodó, encarnado e desencarnado. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora não explicados ou mal explicados, e que não encontram solução racional senão no Espiritismo. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento, tá, gente? E constituem uma das potências da natureza. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-la com coragem e resignação. Os maus nos impelem, nos empurram, tá, gente, para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. É mais ou menos assim: estou num buraco, vou levar todo mundo junto. Então, esse é o movimento. E se alegram de saber que está levando uma multidão junto com eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. A gente não precisa nem pedir. A gente nem sabe. Então, essa é a oculta. É aquela que ele chega e vai lá no teu pensamento. E você jura que o pensamento é teu e não é.
Tia, como é que eu posso saber se eu estou sob uma influência de um espírito ou não? Querido, querida amiga, não importa você saber se é teu ou não é. O mais importante é você saber se é bom ou não é o pensamento. Se é um pensamento bom, que maravilha. Intensifique. Se é um pensamento ruim, eduque-se. Porque se for uma influência espiritual, como ele vai perceber que você não vai cair, ele desiste. Eles vão desistir e vão embora. Mas não pensa que ele vai desistir na primeira tentativa. Não subestime esses irmãos. Eles são muito astutos. E quando eles querem derrubar alguém, eles costumam passar um bom tempo estudando você, para saber qual é o teu ponto mais fraco. E é nesse ponto fraco que eles conseguem agir. Mas sempre ficar atento no meu pensamento. É bom, continuo. É ruim, é hora de educar esse pensamento. E usa o recurso da prece. Então, esses são as ocultas. Ocorre pela influência boa ou má que exerce sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. Cabe ao quê? Nosso julgamento. Julga, verifica se o pensamento é bom ou um pensamento ruim. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. Na maioria das vezes, pelos médios que lhes servem de instrumento. Então, a oculta é aquela que você nem se apercebe. Mas Kardec vai abordar esse tema mais lá na frente. Meus irmãos, nós vamos ter que parar aqui e vamos agora para perguntas feitas no nosso canal, postado exatamente ali no livro de mensagens, né? Livro dos Espíritos. A nossa irmã Elza Maria Medrado perguntou assim: Conceição, muito boas explanações, mas gostaria de um reforço nesta questão. Nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, os seres são dotados de um princípio inteligente, não é? Sim. A partir do momento que ele se elabora, o princípio inteligente, ele torna-se espírito e entra para a fase hominal. Meu pensamento está correto? Nos reinos inferiores não há espírito, há princípio inteligente. Ela é de Taquara, Rio de Janeiro, capital. Elza. Mais embaixo ela fez outra questão, mas vamos passar aqui por essa. É exatamente isso, Elza. Nós vamos estagiar em cada reino, nós vamos adquirindo aprendizados que serão fixados em nossa mente. Impressionante, nesse ser que está sendo elaborado, que está surgindo. Porque você imagina, Elza, que quando você vai reencarnar, você volta a viver a experiência de todos os reinos. Por quê? Porque você, espírito, vai se ligar a uma única célula. Lembra da primeira célula que é formada no ventre da mulher? E você, espírito, já está ligado àquela célula e vai ter que reviver novamente toda a experiência que já está gravada no teu inconsciente profundo. Então, como viver a experiência de uma reencarnação, dessa ligação com a célula, se eu não tenho isso arquivado? Então, tudo isso está arquivado no nosso processo de evolução. Mas lembra sempre, Elza, ninguém viveu essa experiência aqui na Terra. Essa é uma experiência que nós vivemos em outros planetas. Porque aqui na Terra, a experiência, nós já começamos vivendo a experiência no reino dos homens. O princípio, já esse espírito, como diz o livro dos Espíritos, com E maiúsculo, tá bom? Espero que tenha ficado compreendido. Vamos lá para a próxima pergunta. Ainda a Elza perguntou: olá, equipe EOS. Tive uma dúvida quanto à questão da evolução. Aqui no plano terreno, na encarnação, que colocamos em prática aquilo que aprendemos na pátria espiritual,
Já li Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. A evolução que se dá conforme a explicação do citado livro é somente em âmbito físico e perispiritual. Físico e perispiritual? Fiquei confusa, gostaria dos seus esclarecimentos. Gratidão pelo estudo e que vocês sejam abençoados pela disposição de servir. Nesse estudo de hoje, de O Livro dos Espíritos, mais uma vez a gente toca nesse assunto. O processo de evolução é no mundo físico. O que nós temos no mundo espiritual são lições, mas é aqui na Terra que a gente vai viver as provas, e é através das provas que nós vamos mudando de série, ok? A nossa irmã Márcia Zaida perguntou se Divaldo Franco é um médium mecânico. Zaida, eu não saberei te responder, porque eu não tenho verdadeiramente conhecimento sobre a faculdade mediúnica de Divaldo Franco. A de Chico eu sei. Chico era mecânico e necessitava para o trabalho que ele vai fazer. O Divaldo eu não sei lhe dizer. Aí só realmente direto com ele, tá? Mas do Chico eu sei. Gente, com a graça de Deus conseguimos finalizar mais uma vez o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e até o nosso próximo estudo.